para falar sobre cultura, diversidade e inovação envolvendo as línguas portuguesa e espanhola. O espanhol e o português são dois motores de desenvolvimento econômico e regional que constroem e fortalecem o diálogo entre os mais diversos atores do ecossistema criativo ibero-americano. No contexto atual de plena transformação das indústrias criativas e como consequência do surgimento de novas tecnologias, testemunhamos o surgimento de novos elos que redefinem a cadeia de valor do setor. Uma expansão acelerada das redes sociais, juntamente com a explosão do Big Data, da nuvem e da inteligência artificial. São evidências do surgimento de novos modelos de criação cultural, produção, distribuição e consumo. Essa sessão, que vai começar agora, reúne formuladores de políticas públicas e atores relevantes das indústrias criativas com base nas novas plataformas digitais para trocar ideias, cada um a partir de sua própria perspectiva, sobre o alcance de todos esses fenômenos em nível regional. Como coordenador, então, desse segundo debate de hoje, eu vou receber agora o Andrés Gribnikov. Ele é consultor da Argentina. Pode vir até aqui. Muito obrigada pela presença. Também vamos contar com a participação da Sofia Lobos, da plataforma Latino América Criativa do Chile, está conosco virtualmente. Aldo Valentim, professor e pesquisador do Brasil. Alejo Arango, Movies Inc., da Colômbia, também está conosco virtualmente. Lídia Monteiro, do Instituto Turismo de Portugal, pode vir, seja bem-vinda. E Daniel Benchimol, do Proyecto 451, representando a Argentina. Eu já vou passar a palavra, então, ao coordenador Andrés Gribnikov. Obrigada. Bueno, muchas gracias, muito obrigado. Muy contento de estar acá en esta mesa híbrida. Estar nessa mesa híbrida, gostaria de agradecer ao secretário-geral da OEI, Mário Paulo Rabonero, a Rafael Calou, daqui da OEI do Brasil, e estou muito feliz e agradecido por poder coordenar esse eixo e também agradecido pelo lado cultural, porque a cultura é o eixo nessa conferência. Então, muitas vezes a cultura é o eixo transversal de tantos temas, que é como estar em todos os lados, mas nenhum em particular, e às vezes o lado B, o pátio traseiro, e hoje é reconhecido como um fator estratégico para o desenvolvimento humano, simbólico e econômico. Hoje vamos falar de economia criativa, vamos falar de economia da experiência também, pelo turismo cultural, e vamos falar do livro digital, vamos falar de metaverso, de FLT, de propriedade intelectual e de outros grandes temas que transformaram a cadeia de valor do nosso setor, no setor cultural. Como mudaram as formas de criar, produzir, distribuir, consumir, participar do fato cultural. Então, é muito importante dentro da dimensão da universalidade linguística do português e do espanhol, nesse caso, para ver como estamos transformando o mundo que hoje é um mundo tão diferente ao que conhecíamos alguns anos atrás, mas que já estávamos percebendo essas tendências de mudanças e transformação. Então, eu vou apresentar agora a Sofia Lobos, que se encontra no Chile. Olá, Sofia, nos escuta? Acá, Sofía, está aqui? Sim, Sofia é economista. Ela foi secretária executiva do Comitê de Economia Criativa do Chile, que foi um comitê interministerial que elevou o projeto de economia de Chile, da cultura do Chile, e ver o valor que contribui a cultura e o desenvolvimento social, e também quanto vale a cultura em todas estas questões. Bem-vinda, Sofia. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito para participar nesse painel. Eu estou muito feliz de compartilhar e trocar ideias. A minha apresentação vai estar centralizada em fornecer uma visão da economia criativa e também mostrar as tensões
respeito à valorização da cultura, da criatividade e as artes desde a perspectiva simbólica e econômica. La siguiente lámina. Creo, parece que no está funcionando. Parece que não está funcionando. Eso, ya, Pronto. perfecto. Muchas gracias. Muito Bueno, obrigado. entonces Bom, para dar un então, breve para marco, falar vamos a partir pouco, con respecto a... vamos a iniciar o conceito de propriedade intelectual. Ahí nos estamos reconectando con escucha? Sofía. Ficou congelada a imagem, vamos a nos Sim. reconectar com a Sofia. ¿No los... ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ahí. Ya, perfecto. Entonces les Pronto, comentaba então como eu que... estava falando, Sofia, nos escuta? Você consegue verificar se a sua câmera está desligada? Nós estamos ajustando por aqui também. Nós já vamos restabelecer o contato com a Sofia Lobos para dar andamento ao nosso painel. Último painel do dia. Sofia, já nos ouve? Sí, los veo, no estoy... Prefere... Enquanto nós ajustamos a conexão com a Sofia Lobos, podemos ir para o próximo contribuinte. Voltou? A ver, Sim, Sofia, agora estamos com a sua imagem e com o seu áudio. ya, perfecto. bom, e estava falando a respeito à propriedade intelectual, para começar, e isso vai ser dividido em duas dimensões, do caráter simbólico e de caráter econômico. Desde a dimensão, a definição está associada a que a propriedade intelectual está relacionada com a criação da mente, as invenções, as obras literárias e artísticas, assim como os símbolos, nomes e imagens utilizadas nas diferentes plataformas, especialmente no comércio. Então, desde a perspectiva simbólica, o mais importante é que a cultura tem esse poder de transformar a sociedade e, com seu potencial, pode difundir e gerar novas formas de nos relacionarmos, de apresentar, de nos comunicarmos entre nós, e é por isso importante que tem que existir uma maior inclusão e que, dentro da criação artística, que exista, ainda que exista um setor de gênero. Seguinte, por favor. Então, para que vocês possam ver aqui, vamos falar das diferentes efeitos e impactos que tem dentro da parte simbólica, da cultura e a criatividade, mas eu gostaria de diferenciar dentro das diferentes elos da cadeia de valor. Então, porque eu gostaria de mostrar aqui que, na verdade, são muitos os atores que intercedem dentro do ecossistema criativo e, dessa forma, são, ao mesmo tempo, diferentes os tipos de instrumentos de política pública que vão interceder para potencializar cada um desses elos.
Então, um dos efeitos mais reconhecidos que existe na cultura desde a perspectiva simbólica tem a ver com a difusão do patrimônio natural e cultural. E desde essa perspectiva, posso pôr um exemplo aqui, que é do norte do Chile. Temos o deserto de Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, e aqui apresento essa flor. É uma flor endêmica que cresce em determinados períodos de tempo no deserto, que floresce, que é um fenômeno especial que acontece no deserto do norte do Chile, e assim como isso pode ser transmitido através de uma obra de artesanato contemporâneo por uma criadora dessa mesma região. Então, isso refere-se a elo da criação, onde você se insere e cria essa onda artística. Seguinte, por favor. Aqui, desde um ponto de vista da produção, podemos contar com efeitos, o que tem a ver com saúde e bem-estar das pessoas. E aqui posso pôr um exemplo de um videojogo que é utilizado em ambientes com muito tenso, muito estresse, que gera muita ansiedade, como é um hospital, uma clínica. E aqui é o tipo de dispositivo que permite que uma criança, inclusive adultos, possam diminuir a ansiedade e possam passar um tempo menos estressado dentro da situação de hospitalização que se encontram. Além disso, está a dimensão associada para gerar maior coesão social. E aqui é como as diferentes instâncias de festivais e concertos que lentamente está sendo recuperado depois desse fim da pandemia, e que, lógico, ainda tem muito por ser feito, mas no fundo serve para nos comunicarmos, para gerar uma troca de ideias, para poder participar de tudo o que é a atividade artística e cultural. E aqui tem a ver com como a arte e a cultura da criatividade, e aqui é um exemplo do posicionamento que gera o setor audiovisual através dos filmes. E aqui mostra a imagem do país, e aqui um exemplo que eu gosto de dar é a primeira vez que o Chile ganhou um Oscar, que foi com a história de um urso. O diretor disse: "Viva Chile", levanta o Oscar, e nesse minuto foi a vez que mais curtidas teve a página do Chile, a agência que está encarregada da promoção, promover a nossa imagem como país. Então, como no fundo, através das diferentes manifestações artísticas, percebemos também a nossa cultura, nossa paisagem, nossa criação. Então, como toda essa visão que é de mais caráter simbólico interage com o lado econômico e provoca, por dizer assim, a definição de economia criativa da Organização Mundial do Comércio, porque coloca aqui que são atividades econômicas, principalmente, onde incorpora o âmbito cultural e social, mas também faz ênfase naquele potencial que tem de promover
a crescimento econômico, promover empregos e a exportação. E também aqui se encontram as dimensões de caráter mais social e cultural. No momento que se fala de promover a inclusão social e diversidade cultural e desenvolvimento humano. Então, aqui nessa parte, gostaria de me centrar as participações de 3 grandes fatores econômicos que, de alguma forma, sustentam uma maior participação da política pública, não só dentro da dimensão cultural, mas também do fomento à produção ou o que atange a outras agências de relacionamentos exteriores, de relações exteriores. Então, a principal ideia aqui, o principal componente e a contribuição que tem ao PIB, a economia criativa, o PIB, aqui a média da América Latina é 2,2 no 2013, mas está entre 2% e 4% aproximadamente, sendo que o Reino Unido tem uma maior participação com quase 8% no ano 2018. Uma segunda dimensão, e isso é muito importante para a formulação de políticas públicas, porque reflete como desde uma política, principalmente de fomento produtivo ou de capacitação e emprego, pode ser abordado a produção artística, cultural, criativa, que tem a ver com o emprego. E aqui, na fila de participação, na coluna de participação, vocês podem ver a participação criativa e oscila entre 2% e 4% do emprego, mas também existe outro indicador que é importante, tem a ver com a proporção de trabalhadores que são freelance, que muitas vezes pode ver que é maior que a economia no âmbito nacional. Então, como gera iniciativas dentro de uma sociedade para fortalecer que aqueles que trabalham no setor têm características de emprego diferentes àqueles da economia, e isso é muito importante. Seguinte slide. Outro âmbito que é importante aqui, isso foi uma publicação recente do BID, que eu contribuí nessa pesquisa, é a participação que tem dentro do orçamento dos países os ministérios da cultura ou as secretarias de cultura ou direções de cultura. Então, aqui percebemos que, além de que existe um alto nível de empregabilidade, de um alto nível de contribuição econômica, a contraparte é que a porcentagem de financiamento é baixa no âmbito transversal da América Latina, dos 14 países que analisamos. Percebemos que a média era menos de 1%, ou seja, 0,34% da população que tem a institucionalidade cultural dentro do orçamento nacional. Seguinte, por favor. Então, por que eu estou mostrando esses dados aqui?
principalmente porque, desde a perspectiva de políticas públicas, é de nosso interesse contar com estes benchmarks, com comparações com outros setores para poder identificar quanto proporcionalmente é ou significa o que é entregado ou é destinado à perspectiva pública para o fomento de um setor. Então, aqui eu estou mostrando que o impacto econômico de Lollapalooza, por exemplo, um festival muito importante, que é de caráter internacional, é realizado na Argentina, Chile, Brasil e nos Estados Unidos. E no caso do Chile, o impacto territorial que gerou esse festival no ano de 2018 foi de 66 milhões de dólares. E isso comparamos com os recursos públicos que estão alocados por parte do Ministério de Cultura aos diferentes fundos setoriais para criadores e produtores de música audiovisual e livros, a todos esses elos da cadeia de valor, percebemos que é menor que aquele que em 3 dias gerou Lollapalooza. Então, desde essa perspectiva, quando percebemos e vemos que a participação do financiamento público é muito baixo e o impacto territorial da cultura é muito forte, então aqui podemos pensar como gerar novos modelos de desenvolvimento através do fomento à cultura da criatividade de uma forma mais ampla dentro do território nacional. Então, aqui eu gostaria, para concluir, mostrar 3 ideias a respeito aos desafios que ficam pendentes quando se gera uma economia baseada na criatividade e conhecimento. Temos que uma articulação público-privada e público-pública. Toda essa articulação é importante porque nesse momento que estamos falando de cultura e criatividade, mas por outro lado também estamos falando de geração de empregos e geração de valor agregado através da inovação com outros setores produtivos. Isso vai significar que é preciso gerar fórmulas para impulsionar recursos que vão permitir financiar melhor e dar mais sustentabilidade ao setor artístico, cultural e criativo. A segunda provocação tem a ver com o nível de informação para tomada de decisões, e isso tem a ver muito porque é parte dos desafios com os que temos nos encontrado cada vez que procuramos visibilizar a contribuição que a arte e a cultura e a criatividade têm. E estamos limitados diante dos fatos, e isso é um grande desafio no momento de gerar políticas públicas. E, finalmente, o reconhecimento da diversidade territorial e cultural, pois dentro dos modelos, principalmente porque a cultura e a criatividade dependem do território onde se encontra, e dessa forma não necessariamente as medidas de políticas públicas são pertinentes para cada território. Então, desde esse ponto de vista, temos que considerar a diversidade geográfica e cultural que vai contribuir para poder atingir uma harmonia dentro da lógica de impulsionar uma economia baseada no conhecimento e a criatividade. É isso, muito obrigado e desculpem os problemas técnicos. Obrigado, Sofia. Nós agradecemos muito porque a Sofia nos deu um marco introdutório sobre a economia criativa e como o setor se comporta na região. Isso tem a ver com o impacto, com o PIB. E também tudo o que ela disse recentemente nos deixa pensando
Essa conferência está dirigida para os pesquisadores, destinada aos professores também e todos aqueles encarregados das políticas públicas, os decisores. Então, Sofia, você nas suas pesquisas prévias, você encontrou com esse problema de falta de informações e também da impossibilidade para comparar muitos dados? Ou ter informação fidedigna que permita aos decisores tomar boas decisões ou desenhar novas políticas públicas que tenham a ver com o que realmente está acontecendo? Como você viveu essa dificuldade e o que você pensa que devemos fazer e o que deveriam fazer aqueles que estão aqui, como, por exemplo, a OEI, para melhorar essa capacidade de medir e divulgar a informação? Não sei se você me ouviu. Sim, eu ouvi mais ou menos. Você falava da informação. Sim, esse é um dos principais temas, de fato, no estudo que nós fizemos para sobre financiamento público. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar 18 tomadores de decisão, grandes autoridades de toda a região. E parte dos desafios foi justamente, entre aspas, demonstrar esta contribuição que tem a arte, a cultura e a criatividade dentro desse contexto de restrições econômicas, como durante a pandemia, e como sustentar, então, a importância que existe no sentido de dar financiamento para todas essas áreas durante esse período. Então, nós vimos que muitas vezes contar com informação era uma ferramenta muito útil para impulsionar uma agenda para a tomada de decisões e também para orientar de alguma forma, de forma mais apropriada, os diferentes instrumentos conforme as necessidades que estão sendo vividas em cada momento na tomada de decisões para as políticas públicas. Perfeito, muito obrigado, Sofia. Fique conosco até o final da mesa, por favor. Agora eu vou apresentar o Aldo Valentim. Bem-vindo, Aldo Valentim. Ele é brasileiro, ele é pesquisador, professor e também acaba de passar pela função pública na Secretaria de Economia Criativa do Brasil. Nós conversamos um pouco com o Aldo sobre a sua intervenção, um trabalho vinculado com o que a Sofia Lobos também tem falado sobre a economia criativa. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre os desafios que você encontrou e se você acredita quais desafios você acredita que tem o Brasil e outras regiões também no nível regional e também em âmbito mundial. E também gostaríamos que você falasse sobre as novas linguagens. Nós falamos sobre isso, sobre as novas plataformas que construem novas formas de colocar em palavras isso que está acontecendo e construir novas formas de comunicar internacionalmente. Pessoal aí pelo convite, é um desafio, né, suceder a Sofia na fala, mas também fico agradecido porque ela já fez toda a parte introdutória e conceitual de economia criativa. Bom, aqui no Brasil, a economia criativa representa em torno de 2,3% aproximadamente do nosso produto interno bruto, né? Então, há um peso significativo desse setor econômico no processo de construção do desenvolvimento, né, econômico, da geração de emprego, geração de renda e desenvolvimento local, né, das cidades e, evidentemente, dos setores culturais. Bom, na pandemia, evidentemente, nós tivemos aqui 2 anos, né, praticamente de pandemia, 2020 e 2021, com todas as suas restrições. O processo de financiamento foi um pouco estancado, né, muito em função da própria conjuntura econômica. Como já foi dito aqui diversas vezes por vários colegas, né, o setor cultural e o setor, evidentemente, da economia criativa foi o primeiro
a parar e está sendo o último, né, ou será o último a voltar, haja vista aí o cancelamento do Carnaval, uma das maiores manifestações brasileiras em quase todas as grandes capitais do país. O Carnaval tem um poder não só cultural, mas um poder econômico, né, e de geração de emprego e renda significativo, né, para as diversas cidades. Então, os desafios, né, no que tange ao financiamento, à economia criativa, foram gigantes, né? Tivemos algumas iniciativas do governo, as quais, inclusive, eu tive a oportunidade de colaborar como, então, secretário nacional de Economia Criativa, como a Lei Aldir Blanc, que foi uma movimentação da sociedade civil, um esforço de todo o parlamento, esforço do Poder Executivo, né, do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, que, de uma forma inédita, transferiu 3 bilhões de reais para 100% dos estados e 85% dos municípios brasileiros, possibilitando, então, que o setor cultural pudesse, de alguma forma, continuar subsistindo, né, e desenvolvendo a sua produção. Tivemos outras iniciativas também da Ancine, iniciativas ligadas ao financiamento do entretenimento, através do PERSE, com empréstimos, enfim, todas as instituições governamentais e também as unidades subnacionais, São Paulo, Rio Grande do Sul, diversos estados e cidades tiveram mecanismos específicos de financiamento ao setor cultural e da economia criativa no momento da pandemia, de modo que possibilitou uma, digamos assim, uma subsistência. Agora, por outro lado, o desafio, que é como que eu vou produzir numa restrição, né, de circulação, de contato humano, né, e muitas dos nossos setores, dos nossos segmentos da economia criativa, como as artes da cena, por exemplo, e a música, elas pressupõem o contato interpessoal, né, então como eu vou desenvolver, como eu vou criar, e principalmente como eu vou distribuir, né. Então, os desafios, né, não ficaram só no financiamento ao setor da economia criativa, eles também foram em cascata, né, tendo que ser superados, né, no processo de produção, e aí entra o fenômeno da tecnologia, que muitas vezes, né, grande parte do setor cultural era bastante restritivo, né, com o uso da tecnologia para os processos criativos e principalmente para distribuição, para difusão, e no sentido da distribuição, a virtualização, vamos colocar assim, ou a massificação da virtualização desse processo, né? Então, nós conseguimos, de alguma forma, né, aqui no Brasil, não superar, mas mitigar os impactos da pandemia, né? E, portanto, garantir uma subsistência econômica ao setor cultural, tentando superar esses desafios clássicos, né, ou contingenciais que a pandemia nos colocou. Eu gostaria aqui de caminhar para o encerramento aqui da minha colaboração, colocando algumas, de alguma forma, provocações, né? Então, a Sofia coloca ali na sua fala a preocupação no que tange ao financiamento público de cultura, e é muito natural essa preocupação. Aqui no Brasil nós temos, já historicamente, indicadores que mostram, né, que a maior participação no financiamento público da cultura são dos municípios, com em torno de 40% do financiamento, seguido dos estados, né, que são as nossas unidades subnacionais, de meio de caminho, e depois, por último, o governo federal. Mas eu acredito, aí eu volto um pouco, né, aqui aos clássicos, ao Canclini, ao Teixeira Coelho, ao Iudice, né, que grande parte da produção, da distribuição e do consumo da produção cultural, ela está concentrada nas indústrias culturais, né? Então, eu penso que, de alguma forma, né, e elas dependem de concessões, dependem de legislações, elas não estão à margem das políticas públicas, né? Elas integram, de alguma forma, as políticas públicas. Se não as políticas públicas restritas ao Ministério da Cultura ou às secretarias de cultura, mas ao âmbito geral
do setor público, porque envolve legislações específicas da área de comunicação, etc., de outros ministérios. Então, eu penso que a gente, nós, né, que trabalhamos com a execução e implementação de políticas públicas, temos que trabalhar um pouco, voltar a olhar para as indústrias culturais. Segundo ponto é entender as plataformas, né, o streaming, como elementos e aliados nesse processo da distribuição, né? E, por último, as redes sociais, os grandes conectores de conteúdo, né? Eu estava hoje pensando aqui na nossa conferência, quando que foi o meu primeiro contato com o espanhol. Eu era um jovem, né, uma criança, um adolescente da periferia de Osasco, né, depois morei um tempo também no interior, em Garça, foi momentos mais tranquilos, e a gente não tinha acesso, né, a biblioteca, cursos muito caros, etc. e tal. E eu ouvia desenhos, Don Quixote de La Mancha, acho que passava no SBT, se não me engano, e eu falei até com a Thelma, né, Thelma? Tecla SAP. Então eu ficava curioso de saber qual que era a versão original. O que ele estava falando, né? Eu via a versão dublada e eu queria entender o que ele estava falando, o que era aquele Don Quixote. E aí o espanhol, gente, o que é isso? Que língua é essa? Né? Porque você tinha aquilo muito en passant nas aulas de história. Ah, tem Argentina, tem Uruguai, e tá bom, né? Tá, é isso. E essa foi uma dos primeiros contatos que eu tive com a língua espanhola, ou seja, por meio da televisão, né? Depois a gente tem a música, né? Eu lembro que na adolescência a gente fazia aula de espanhol ouvindo as músicas da Shakira, que fazia um sucesso enorme aqui no Brasil, né? E que fez um sucesso muito grande com a fala, com o idioma espanhol, para praticamente 10 anos após se lançar em espanhol, se conquistar o mundo, né? Ela lançar seus primeiros singles em português, em inglês. Então, a potência, né, que a indústria cultural teve no meu processo, né, de adolescente, de contato com a arte, com a cultura, é o que hoje a gente vê com as plataformas, com o streaming e, principalmente, com as redes sociais, né, o Instagram, o TikTok, como conectores, né, interculturais e formas, né, de colocar as pessoas em contato com outras culturas. Muito obrigado. Muchas gracias, Aldo. La verdad que... Muito obrigado, Aldo. É muito interessante a sua reflexão, né? Quando nós temos essas políticas públicas, nós medimos os indicadores tradicionais, o emprego, o PIB, mas como medir esse valor intangível? Você, como pesquisador, talvez nem tenha essa resposta, mas devemos pensar qual é a forma de medir e avaliar essas questões intangíveis, como as plataformas, a indústria da criatividade e a aproximação das pessoas a isso. Da cultura e da economia criativa, os processos avaliativos, né, o que a gente tem muito mais avançado quando a gente observa a área da educação, por exemplo, ou a área da saúde. São duas áreas, né, no ponto de vista das políticas públicas, que têm praticamente indicador para tudo, né? Então você tem relação de ensino-aprendizagem, você tem relação, né, se ouvir mais música em inglês, a pessoa consegue aprender mais e desenvolver mais, adquirir mais vocabulário, você tem formas de mensuração. Claro que isso é um desafio para o setor cultural, e para o setor da economia criativa, mas eu penso que nós poderíamos, né, aprender com alguns países, como a Inglaterra, Estados Unidos, França, sobretudo, que conseguiram, de alguma forma, desenvolver processos, né, de monitoramento, né, porque não adianta você não consegue avaliar se você não tem os dados, se você não tem o processo de monitoramento, né? Você precisa, primeiro, ter essa cultura dos dados, né, a cultura de você ter essa informação para, a partir dela, construir dados qualificados e aí todo o trabalho de avaliação e construção estatística, que é importante quando a gente trabalha com a modelagem quantitativa. E também você tem, e aqui no Brasil a gente tem diversos centros de excelência, a UFBA e algumas outras universidades, que trabalham, né, com a modelagem qualitativa. Então, eu acredito que
ocorrer mais investimentos, né, nesse processo e importar modelos, né, de avaliação de países, né, que já têm essa tradição para compartilhar conosco. Eu acredito que aí a OEI e outras agências multilaterais possam, né, colaborar nesse processo de trocas de conhecimento para que a gente consiga ter superar esse desafio da avaliação, né, e principalmente, que é a minha preocupação, da quantificação, apesar do desafio que é você quantificar a arte, você quantificar cultura. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Aldo. Aplauso. Muito obrigado, Aldo. Palmas para ele. Ainda temos muitas coisas pendentes, muitos indicadores que têm a ver com a qualidade. Então, falando de plataformas e falando de acesso aos conteúdos digitais, eu gostaria de apresentar Alejo Arango, que está na Colômbia. Ele vai estar em transmissão através do Zoom, porque Alejo, ele é CEO Director de e Mowis, diretor de Mowis, uma plataforma audiovisual. Como você está, Alejo? Temos o áudio. Alejo. Estamos escutando perfeitamente. Alejo é uma pessoa de carne e osso, mas ele agora vai participar com seu avatar no metaverso. Então, para falar de novas formas de se comunicar, de criatividade, linguagem e conteúdo através do Mowi, que é uma plataforma muito inclusiva, através do que dialoga com diferentes línguas, e também fornece ferramentas para o campo criativo. Então, novas ferramentas para criar nessa linguagem atual. Para onde estamos indo com o setor audiovisual? Alejo vai compartilhar conosco algumas ideias. Com você o microfone. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos. Prometo que no final da minha apresentação vou me mostrar como eu sou de carne e osso. Uma das questões que vou tratar aqui é mais pela pergunta da existência. Qual que é o motivo da existência de Mowis? E nós ficamos forçados a criar essa plataforma. Eu trabalhei toda a minha vida criando, desde vídeos musicais, cinema. Então, o meu sonho sempre foi viver do que eu fazia. E em algum momento os sistemas e a forma como as coisas serão feitas me frearam, mas em um momento vários criadores nos reunimos e pensamos como seria o mundo se a criatividade fosse abundante, sustentável, transparente e justa. E mostramos esse mundo e sonhamos esse mundo como sendo um ecossistema. E também muitas das nossas crenças surgiam de como as coisas estavam sendo trabalhadas e o ser humano tem evoluído. E quando começa a desenvolver a linguagem, começa a se reunir e criar as tribos. E no entorno da fogueira, do lar, todas essas histórias, conhecimentos abstratos e tudo aquilo que fomos capazes de criar dentro da nossa grande evolução aconteceram. E como acontecia e como se passava essa informação através das histórias. Então, a tribo se converte numa necessidade de sobrevivência e a necessidade de pertença é chave dentro da tribo, e eu gostaria de salientar isso porque continua sendo dessa forma. Esse é o grande motor. O exílio, por exemplo, o exílio, tirar da tribo, significava a morte. E agora a importância das redes sociais, como foi mencionado aqui, porque continuamos com esses mesmos motores. E as histórias que nós escutamos e aquelas que contam a nossa realidade e definem a nossa visão coletiva de futuro. Então, para mim, os contadores de histórias, os criadores, os artistas e a cultura são mais importantes que o olhar ou como nós enxergamos,
porque realmente as pessoas que estão definindo o nosso futuro e quem somos e porque somos as histórias que contamos. Então, um dos problemas que eu tenho percebido como a tribo latina, que nós deveremos ser e podemos ser, são a narrativa. E como são essas narrativas que nós contamos entre a gente? Isso afetou a mentalidade, a nossa mentalidade. Estamos obsessionados para trabalhar da América Latina e como impulsionar a América Latina para o futuro e deixar de jogar um pique-esconde. Então, tudo isso já está aqui. Qual que é o futuro? Para onde a América Latina vai? Como vamos deixar de ficar atrás e ficar na vanguarda para poder formar e criar modelos de abundância descentralizados e criar. Então, é aqui que a nossa narrativa tem que mudar e começamos. O mundo nos enxerga como América Latina, mas aqui a gente se enxerga como colombianos, argentinos, chilenos, mexicanos e na realidade as nossas histórias não são tão diferentes, as nossas realidades não são tão diferentes e assim essa diversidade podemos ligar e nos converter nos novos modelos. E acredito que dentro de essa evolução que temos que começar a enxergar onde estão as oportunidades. E existem cenários que têm incertezas, mas com muitas oportunidades, que para uma região como a nossa é uma região criativa, artística, alegre, e não devemos esquecer que nós vemos modelos de abundância de uma região abundante que tentou e tenta implementar modelos onde esses modelos foram construídos em outras regiões de escassez, onde o inverno, por exemplo, impactava muito. Mas aqui a nossa história é muito diferente de hoje. A tecnologia e a grande vantagem do que está acontecendo no mundo, e que já vou falar disso, fornece uma oportunidade de voltar a isso, voltar à nossa tribo. Acredito que as novas tecnologias também vão permitir, isso já foi falado aqui, que nos enxergarmos como uma humanidade, que a riqueza está no cultural, na linguagem, mas nos conectar como sendo uma humanidade só e permitir que as nossas ideias, nossas histórias possam viajar e nos conectar, porque no final todos somos iguais. Então vem a Web 1.0, que é um diretório que abriu o mundo. Aqui na Web 1 abríamos uma página e mostrávamos para o mundo, mas a magia de tudo isso foi que abriu o mundo e todos esperávamos que o mundo mudou, mas que as fronteiras fossem apagadas e o mundo era só um. E o que aconteceu, sim, a Web 1 conectou a gente para o mundo, mas o que hoje existe é mais forte. A Web 2, que é o surgimento das plataformas que nos conectou, nos converteu e nos fez criadores desse conteúdo e permitiu que sejamos parte da construção de todas essas plataformas e trouxe um boom criativo, como já foi mencionado, e de uma oportunidade para todos os criadores no entorno ao mundo, mas não soluciona os problemas que já tínhamos, os problemas anteriores que tínhamos pouco acesso, onde só 1% que pode entrar no jogo e deixa o 99% dos criadores sem forma de viver e de monetizar suas criações. Embora trouxe novos modelos, esses modelos continuam sendo centavos para os criadores e milhões para as corporações. As plataformas foram aquelas que ficaram mais ricas e nos converteram num produto a todos nós. Mas a mudança com o Web3 e o que o blockchain traz, e o que eu estou muito obsessionado com isso, mais que tudo, é a descentralização. É onde todos nós somos tudo. Todos podemos construir esse futuro. Nós decidimos tudo e muitos dos paradigmas que tínhamos desaparecem.
onde inclusive os bancos estão se convertendo em uma tribo ou comunidade, estão decidindo em seu próprio modelo econômico dentro do blockchain e lançar o que hoje se fala de organizações descentralizadas, organizações autônomas e descentralizadas que não têm um dono e o dono é a comunidade. Há modelos totalmente disruptivos que estamos percebendo hoje, como por exemplo a Amazonas. Esses modelos permitem dar valor a coisas que antes eram muito discutidas. Então nós somos 35 milhões de pessoas que moram no Amazonas e que temos que proteger o Amazonas. E esses são 35 milhões de pessoas que vivem em uma pobreza altíssima. Quando vem o desmatamento, quando vem a plantação de coca, e todos esses problemas que significam que é ou morrer de fome ou fazer isso. Então, dessa forma, vamos a proteger, vamos dar valor a reflorestamento, a resgatar espécies quando valorizamos a Amazônia. E quando aumenta o número de árvores, quando aumenta o número de espécies, os tokens ganham valor, mas as pessoas que estão trabalhando nessa economia começam a ficar ricos de alguma forma. Então, estamos dando valor à proteção ambiental, estamos dando valor a muitas outras coisas, e aqui é onde nós estamos indo. Podemos ter modelos dentro do Web 3.0, onde o valor está sendo dado para a produção criativa, artística, a quantidade de criadores, e não só aqueles que criam, mas também todos aqueles que estão envolvidos, mas também as pessoas que comentam, que criam a partir dessas criações. E o melhor de tudo é que, estando dentro desse blockchain, automaticamente a propriedade intelectual fica registrada e todos aqueles que contribuem fica registrado, desaparecem os donos, e os que começam a ser os donos de tudo isso são a própria comunidade em torno das criações. E isso é absolutamente fascinante ver como isso está acontecendo e como estão se desenvolvendo projetos que não têm dono, senão é a comunidade. A comunidade é regulada e ela mesma se regula, e as pessoas que estão gerando o valor são aqueles que enxergam o valor. Então, quando falamos que existe um mundo de inteligência artificial caminhando à automatização e temos a oportunidade desses modelos descentralizados, é o grande momento de poder falar e criar modelos de abundância, onde podemos dar um toque latino e criador, onde a mesma comunidade que não tem donos, porque todos somos um, e decide apoiar histórias e assim evolucionam, e vemos opções como está acontecendo na Filipinas, que para mim o governo está preocupado porque não tem gente para empregar. Mas por quê? Porque brincar para ganhar é o modelo que o país está adotando. Se eu posso ter uma economia dentro dos videojogos e ganhar 2 vezes o salário mínimo por fazer isso é uma loucura. Por quê? Porque eu estou construindo comunidade, a comunidade é que me fornece esse valor. E igual vai acontecer com a educação. Estamos vendo aquele que aprende para ganhar, e essas plataformas e a criatividade só por ver e consumir essas histórias, a comunidade também vai me remunerar, porque é disso que se trata. Então, as políticas públicas, não sei, mas acredito que mais que de brincar, atingir esse objetivo, é melhor apoiar esse movimento, assim como tem coisas ruins, tem coisas boas que têm que ser regulamentadas. Então, é por isso que, como princípio, embora nascemos num Web 2.0, mas nascemos por uma plataforma para criar soluções, onde todos podiam criar soluções e todo mundo pode ser transparente e justo, mas apontando sempre um ato criativo, abundante, sustentável, uma grande tribo. Cada criação é uma pequena tribo, porque todos que participaram para construí-la continuam assistindo, continuam participando, mas a tribo contribui para a tribo maior, que é a tribo que nós somos. E essas tecnologias, esses modelos e a facilidade de que isso aconteça é o que nós estamos apontando hoje. Então, para mim, hoje é um momento de que os criadores possamos adotar ou retomar o nosso lugar e começar a escrever a nossa história futura. Nós somos que
escrevemos o nosso próprio roteiro, ninguém mais. Então, muito obrigado, era isso que eu queria falar. Tem alguma dúvida? E agora eu vou mudar para a câmera real. Muito obrigado, Alejo. A ver Muito cómo obrigado. Vamos ver como que ele... tienen ganas de ver a Alejo Todo como es de mundo verdad, quer ¿no? ver Creo que Alejo todos. como ele é de verdade em carne No e sé qué va a osso. pasar, pero Não sei bueno, o que vai acontecer, mas muito interessante a oportunidade para falar desses temas na própria linguagem de cada um. Acredito que isso é parte do exercício de comunicação da Web 3.0 e esse novo modelo que Alejo coloca aqui, falando desde seu avatar. Não quer funcionar a minha câmera de verdade. Já está claramente obsoleta. Não sei o que acontece, por algum motivo a câmera real não está funcionando. Então ficou preso no avatar. Então agora tem que falar para sua família que essa é a sua nova realidade. Tá aí, Alejo. Palmas para Alejo. É muito parecido com seu Es avatar. bastante parecido. Alejo, muito obrigado. Não sei se você nos deu uma chuveirada de atualidade, de presente e de futuro, para onde está encaminhando-se esse setor. E eu gostaria de fazer uma pergunta que você já tinha falado um pouco, se essa descentralização que você tinha se referido coloca ao criador no lugar central e deixa ou altera completamente a cadeia de valor, onde as corporações, as produtoras vão ficar em outro lugar da cadeia, porque os coletivos de criação ocupam no lugar central no fenômeno de descentralização que você se refere. Se o que eu tenho percebido e como as coisas estão acontecendo nessas comunidades criativas é que realmente aqueles que adquirem maior importância dentro das comunidades são aqueles que estão preparados a fornecer mais, aquele que mais contribui e mais recebe. E não só quando se fala de criação, mas estamos falando de cultura e estamos falando também dos programadores. Então, todos eles também são criadores de toda essa tecnologia e perceber como essas comunidades podem detectar um desafio e não existe um chefe, todos vão dividir as suas ações e cada um vai pegar tudo aquilo que tem que fazer, contribui, entra, integram e todos terminam criando essa nova propriedade e todos vão receber esse pagamento em aqueles tokens ou aquela moeda que a comunidade tem decidido aceitar, que tem um valor no mercado secundário, a velocidade e a capacidade de ação e a capacidade de servir a comunidade, se entregar à comunidade, e isso para mim é magia. Nós viemos de uma plataforma tecnológica, nós tínhamos esse sonho, mas não sabíamos como trabalhar com as ferramentas. E com essa mudança tecnológica, também existe uma mudança de mentalidade e isso foi para mim muito bonito, poético, apesar de todos os problemas que isto envolve, porque sim, isso traz também desafios, não existe uma regulação, isso está acima dos governos, esses tipos de economias são difíceis de ser controlados, é difícil saber quem é quem. Então, se eu não disser que eu sou Alejo Arango, ninguém saberia, por exemplo, nessa conferência que eu dei com o meu avatar, ninguém saberia quem eu era. Então, eu sei, eu conheço avatares ou identidades na Web3, eu conheço pessoas com as quais eu me relaciono, eu tenho até amizade, mas eu não sei quem são de verdade essas pessoas. Eu tenho até amizade, entre aspas, mas isso tem seus desafios. Nós temos situações diversas, nós fomos ao longo do tempo enganados, roubados. Então, como política, devemos estar vendo tudo isso. Isso vai mudar muito as redes sociais, a Web3, essas novas redes sociais com moedas, por likes, por exemplo, moeda para um like. Tudo isso é interessante, temos que estar muito pendentes disso tudo. Entonces, Muito obrigado, Alejo. Um aplauso, foi um prazer ouvir você nesta conferência Particular. e nesta sessão especialmente. Fique conosco aqui na mesa, por favor, ok?
Agora eu vou falar da Lídia Monteiro, ela é a diretora de turismo de Portugal. E uma das dimensões da economia criativa, sempre dizemos que é a economia da experiência, que é um conceito que de algum modo coloca o Reino Unido na cena, mas o turismo é parte de uma economia que tem a ver não somente com uma viagem, mas com a experiência da cultura, da arte, etc. E é um dos setores mais prejudicados durante a pandemia. Então, Lídia, eu imagino o desafio de dirigir um setor de turismo em um país como Portugal nesses momentos. Bem-vinda. E muito obrigada à Organização dos Estados Ibero-Americanos pelo convite para estar aqui. É uma honra imensa e, acima de tudo, é uma honra imensa poder falar de Portugal e, neste caso em concreto, de um projeto que temos estado a desenvolver nos últimos anos que tem a ver com o turismo literário. Claro que tenho agora um grande desafio, depois destas apresentações extraordinárias que me precederam, o que é que eu farei agora depois disto, mas também acredito que o turismo literário pode ser, por um lado, um bom motivo para visitar um país, mas para nós foi também e continua a ser um bom motivo para conversar com as pessoas de todos os continentes. E foi exatamente isso que nós, como dizia o Andrés, tivemos há 2 anos atrás. Não está a funcionar? Não sei. Sim, está? Ok. Há 2 anos atrás, justamente, todos fomos apanhados por uma surpreendente pandemia e que uma pandemia que atravessou todos os continentes e que obrigou a encerrar fronteiras, obrigou a fechar grande parte dos setores económicos. Os telejornais abriam com imagens como esta, em que comparavam o tráfego aéreo antes da pandemia e o que estava a acontecer durante a pandemia, e evidenciava bem o quanto o mundo tinha parado. O turismo foi, sem dúvida, um dos setores que mais foi afetado. O impacto foi muito grande, tanto mais que esta é uma das atividades mais importantes no mundo inteiro. Dizer-vos que o turismo representa 30% do total das exportações do setor dos serviços a nível mundial. 1 em cada 10 postos de trabalho no mundo é no turismo. E claro que Portugal tem também um peso muito grande no turismo e na sua economia. O turismo em Portugal representa... Não está a passar? O turismo em Portugal representa cerca de mais de 50% das exportações de serviços. Na verdade, o turismo é o primeiro setor exportador do país e, portanto, podem imaginar o quanto foi relevante todo este processo da pandemia. E desapareceu a minha apresentação? Não? É que eu não estava aqui a ver. Cerca de 15% do PIB de Portugal é gerado pelo turismo e também cerca de 9% do emprego é no turismo. Com o confinamento, as nossas fronteiras encerraram, o turismo foi afetado e... Recording in progress. Oi? Posso continuar? Ok. O turismo encerrou e o que nós tivemos foram todos os serviços do turismo fechados. Ficámos de facto com um grande desafio. O desafio foi de não podermos comunicar com as pessoas, no sentido de as convidar, de continuar a convidá-las a visitar Portugal. Mas também foi para nós, desde logo, importante não ficarmos em silêncio,
não abandonarmos a comunidade de turistas com quem nós dialogávamos quase diariamente através das nossas plataformas, através das nossas campanhas. E principalmente neste momento tão dramático que as pessoas estavam a passar. Por isso mesmo, acreditávamos que era possível continuar a poder viajar mesmo estando em casa, e a melhor forma de o fazer seria através de um livro. Quisemos, por isso, estar presente na vida das pessoas, oferecendo-lhes esperança de que as coisas iriam passar e que haveria um novo mundo. Dar-lhes também oportunidade de poderem continuar a sonhar, a inspirarem-se nos livros para que mais tarde pudessem voltar a visitar ou pudessem conhecer as paisagens literárias e os locais onde os nossos escritores se tinham inspirado. Esta foi a forma que encontramos para dar a conhecer Portugal, mesmo sem sair de casa, e manter assim o interesse pelo nosso país. Deixámos de ser Visite Portugal e passamos a ser Ler Portugal. Através dos nossos diferentes escritores, criámos excertos, através dos excertos de alguns dos nossos escritores, criámos novas narrativas e tentámos inspirar viagens futuras por entre as palavras dos nossos autores. Apareciam subtilmente as imagens e os sons do nosso país que naquele momento não podia ser visitado. Esta era uma alegoria da nossa campanha que lançámos logo no mês de março de 2020 e que agora vos convido para verem um dos temas dessa campanha. A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. O mundo. O que é o mundo, ó meu amor? O jardim dos meus versos, todo em flor. Nada dá tanta ideia da constância de caráter como a firmeza de caminhar por mares nunca antes navegados. É só porque as tuas ondas são puras. O fim da viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto. Ver outra vez o que se viu já. Vamos ler Portugal. Esta campanha teve um impacto muito grande, foi utilizada por nós nas nossas diferentes plataformas digitais. Não foi uma campanha paga, foi uma campanha orgânica, teve um impacto muito grande justamente sem ter investimento publicitário, o que foi para nós também motivo de acreditar que as palavras e os autores podem também ajudar-nos nos momentos mais difíceis, como era aquele em que nós estávamos a passar. Esta campanha integra-se num programa de ação que temos em Portugal para o turismo literário, um programa de ação que também ele é desenvolvido no âmbito da Estratégia de Turismo 2027 e que pretende contribuir para a coesão territorial, para a promoção de um turismo ao longo de todo o ano e em todo o território de Portugal, de norte a sul, incluindo os nossos arquipélagos, que também permite desenvolver novos motivos de visita, novos motivos que proporcionam experiências inovadoras, porque o turismo literário permite-nos acrescentar camadas de inovação numa viagem, numa experiência, num país. E no final, tornar o turismo uma indústria mais sustentável, tanto do ponto de vista económico, do ponto de vista social e também do ponto de vista ambiental. Este programa de ação para o turismo literário que estamos a desenvolver em Portugal
tem um conjunto de objetivos estratégicos que coloca ou pretende colocar Portugal como um dos destinos mais interessantes do ponto de vista do turismo literário. E vou apenas destacar alguns deles. Em primeiro lugar, a valorização da oferta turística neste domínio, a capacitação de profissionais que possam ter especialização neste segmento, e isto é muito importante para que a experiência turística possa também ela ser mais enriquecedora. A possibilidade de valorizarmos economicamente o património literário português através da visita e do que é possível reproduzir através dessa visita. E, por último, afirmar os territórios, a sua riqueza do ponto de vista cultural, natural, ambiental, associando-os aos escritores e associando às obras de referência desses escritores. O turismo literário está agregado em 5 tipologias de oferta: rotas literárias, casas de escritores, festivais literários, lugares de livros, cafés e hotéis literários. Cada uma destas tipologias tem naturalmente características diferentes e permitem experiências diferentes. Desde logo, as rotas literárias são percursos que atravessam um território, podem estar associados a uma obra, mas também pode estar associado à vida de um escritor. Estão aqui 2 bons exemplos de alguns das rotas que podem ser feitas: A Viagem do Elefante, de José Saramago, ou o livro Leva-me Contigo, do Afonso Reis Cabral, que descreve a sua viagem a pé através da Estrada Nacional número 2, uma estrada que atravessa todo o interior de Portugal, do norte ao sul, e ele fê-la a pé, e esta é a descrição, está neste livro. Mas também as casas de escritores, que são elas próprias espaços privilegiados para se poder descobrir mais sobre a vida e sobre a obra dos autores. Neste caso em concreto, que está nesta fotografia, é a casa de Eça de Queiroz, que fica em Baião, muito perto do Douro, mas também poderia estar aqui a casa de Miguel Torga, em Sabrosa, ou a casa de Fernando Pessoa, em Lisboa. Enfim, temos em Portugal mais de 23 casas de escritores que podem ser visitadas e assim poder saber um bocadinho mais daquele território, daqueles autores e das suas obras. Os lugares dos livros têm que ver com bibliotecas e com livrarias. Em Portugal temos bibliotecas que são verdadeiros símbolos da arquitetura. Aliás, 2 delas são património mundial. É o caso da Biblioteca Joanina em Coimbra ou a Biblioteca no Convento de Mafra, mas também livrarias como esta que estamos a ver aqui, que é a Livraria Lelo, que fica no Porto e que dizem que terá inspirado a escritora da saga de Harry Potter. Também os festivais e os eventos literários são motivo de levar fluxos turísticos para diferentes localidades, para diferentes cidades ou vilas. Estes festivais associam à literatura e aos livros uma programação alargada às artes, às expressões locais, à música, à gastronomia. Neste caso concreto, por exemplo, é uma imagem de Óbidos, que é justamente a nossa vila literária, onde decorre todos os anos o Festival do Fólio, que durante 11 dias recebe turistas vindos de todas as partes de Portugal e de outros países, e que permite também ter aqui mais fluxos turísticos. Já estou a ver que estou a passar do tempo, não é? Eu vou ser então vou tentar ser mais rápida agora a seguir, não podemos esquecer. Los viajes son así. Peço desculpa. Os cafés e hotéis literários, que têm também que ver com aquilo que as pessoas podem visitar, cafés de referência onde muitos dos nossos autores tornaram locais de tertúlia, mas também muitos hotéis que estão a aparecer com esta temática associada. Queria apenas referir
3 pequenos projetos, que são grandes projetos na verdade, que estamos a desenvolver. O primeiro tem que ver com o primeiro curso executivo de turismo literário que está neste momento a acontecer na nossa Escola de Turismo em Óbidos. Este foi o lançamento. Estamos neste momento, o ano 2022, a comemorar o centenário de José Saramago, e a esse propósito, juntamente com a Fundação José Saramago, estamos também a criar um projeto que é a revisitação da obra que o José Saramago fez, a obra Viagem a Portugal. Inspiramos-nos, na verdade, nas palavras dele. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que já se viu, e vamos revisitar estes percursos que Saramago descreve nesta obra, com a curadoria do escritor José Luís Peixoto, que vamos também convidar um conjunto de escritores de outros países. Muito brevemente vamos divulgar qual será a escritora do Brasil e a escritora de Espanha que estará justamente a fazer este percurso, e claro que todo um conjunto de conteúdos que vão ser produzidos estarão integrados, agregados numa plataforma, ela própria, que terá um mapa interativo em 3 dimensões com todos estes percursos, multicanal, multiconteúdos. Referir-vos um último projeto que tem a ver com o Sketch Tour Portugal. Tivemos a primeira edição em 2017, em que convidámos 12 desenhadores portugueses, fazendo dupla com 12 desenhadores de diferentes países. Percorreram todo o nosso país. Tivemos daqui um conjunto enorme de desenhos sobre Portugal, vídeos, etc. E em 2021 pegámos novamente neste projeto e juntámos-lhe a estas duplas, novas duplas de escritores, de desenhadores, um escritor. E justamente esse trio, 2 desenhadores e um escritor, andaram durante o ano 2021 a percorrer Portugal de norte a sul, e numa verdadeira experiência que vamos disponibilizar às pessoas, uma experiência transmédia que permite às pessoas poderem escolher de que forma é que vão aceder aos conteúdos, desde realidade aumentada, juntando desenho com a realidade do próprio território, sons dos próprios, temos uma biblioteca de sons dos próprios locais, enfim, um conjunto muito grande de conteúdos. Também um conjunto muito alargado de excelentes escritores que felizmente e com muito honra entraram no nosso projeto. Nós agradecemos muito o que eles tenham também colaborado neste projeto. Se me permitem só um bocadinho Recordo do projeto aqui com José Luís Peixoto. Os ibis pretos traçavam linhas que vagueavam em ligeiramente. primeira mão. Linhas que divergiam e convergiam durante a sua passagem. As garças queriam cortar a brisa e por isso voavam ao rés da água. Talvez para aquelas aves regressar ao Tejo também seja o início. Começam ali alguma coisa. Ao longo de gerações incalculáveis, depois de tantas idas e vindas, quem pode saber ao certo se regressam, quando vêm ou quando vão? No Tejo, no início de tudo, a água libertava o fresco. Havia uma brisa que passava devagar pelos pontos de brilho a piscarem na superfície como um caminho até ao sol. Quando passaram, todas a correr, éguas e crias, centenas de corpos, o pelo limpo, castanho sem mácula, a justiça dos movimentos bem articulados, os olhos enormes, francos, as crinas certas pela linha do pescoço. Houve uma comoção que preencheu aquele momento. Acredito que as andorinhas a sentiram, apesar de não serem capazes de conter a ansiedade com que cruzavam o ar. Corações a baterem em 1000, apesar de se esconderem aflitas no interior dos ninhos de barro, na linha dos beirais, as andorinhas sentiram a grandiosidade daquele momento. As andorinhas têm sempre um lugar para onde ir e têm pressa, não conseguem bater as asas mais devagar. Não recordo o fim, levava todo este tempo, milhões de anos no mármore, séculos na arquitetura, anos nas velharias do mercado. Dias nas memórias fortuitas do caminho que iniciei no Tejo, ainda colado à pele. Não recordo o fim. No topo da torre do castelo de Monsaraz, o céu, os campos, o montado, sons ao longe,
pássaros que aproveitavam a distância e a certeza de que o Alentejo não tem fim. Quando terminar o Alentejo, é porque terminou tudo o que existe. Queria só terminar aqui com o meu agradecimento, e o Mário falou nos gifts animados, este é o meu gift literário. Bueno, estamos acá en el... Bom, muito interessante, gostei muito e vi aqui no auditório muitos rostos que estão querendo ir para Portugal. Amanhã podemos... Sim, estou esperando a todas as pessoas, mas quanto vale, quanto contribui isso para a literatura, quanto está contribuindo para a marca da cidade? Na Argentina também temos, no sul da província de Buenos Aires, uma cidade que se chama Cervantina, que tem um festival de literatura e muitos casos, assim como esse, construem o imaginário e o valor simbólico. E vocês têm uma forma de avaliar esse impacto? Na verdade, no caso do Festival de Óbidos, por exemplo, dizer-vos que, em média, as pessoas que visitam Óbidos ficam uma noite em Óbidos. Quando vão ao festival, em média, ficam 3 noites. Portanto, ficam 3 vezes mais tempo. Eu acho que isto significa bem o impacto económico que o festival, que dura durante 11 dias, tem naquela cidade, ou naquela vila, porque é uma vila. Também o tipo de, ou melhor, o segmento de visitantes também é diferente. É um segmento de pessoas mais exigentes, que têm vontade de experimentar ainda mais todas as expressões da própria região, o que é altamente valorizado para que num futuro possam regressar e ter vontade de voltar a visitar. Portanto, julgo que apenas este pequeno elemento, este pequeno dado, dá bem a dimensão do que pode ter este tipo de atividade, digamos assim. Porque además aporta a la profesionalização. Porque ainda contribui para a profissionalização dos serviços e melhora a experiência do visitante. E também tudo isso é fantástico. Parabéns a Lídia por estar aqui em esta nossa reunião de economia criativa. Temos mais tempo. Agora é o momento de Daniel Benchimol, argentino. E como eu sou argentino, vou deixar para que fale no final, para que não acreditem que eu estou dando preferência a um argentino. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa com Georgina no final, mas Daniel é especialista no setor editorial, trabalha há mais de 20 anos no setor e vai falar um pouco sobre os modelos de negócios do livro digital e o que está acontecendo com o setor editorial no mundo digital e qual que é a dimensão do seu papel que tanto preocupa e que tanto queremos. Tem pessoas que têm ido às livrarias e gastou muito dinheiro em livros de papel. Então, acredito que esse é um momento de comemorar também esse sintoma. Muito obrigado, Daniel. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Como já falou Andrés, eu estou focado na indústria do livro. Trabalho há 20 anos e há mais de 10 anos sou consultor de organizações e de agentes privados que formam parte desse setor do livro. A minha apresentação tem 2 eixos. Primeiro, colocar na agenda quais são os principais problemas que atravessa o livro, entendendo o livro como sendo o objeto quase por essência transmissor da língua, tanto português como espanhol. Quais são os desafios que hoje apresenta a indústria do livro e quais são as questões que estão aparecendo quase pelas fundações nas produções digitais que não estão sendo enxergadas, mas estão acontecendo.
e provavelmente vamos ver transformações muito profundas nos próximos anos. ¿Pasó? ¿No pasó? ¿Sí? Pasó. Ahí está. Bueno, un poco esta es la idea de la presentación. Então, a ideia da minha apresentação é a transformação exponencial desse objeto chamado livro. Primeiro, é importante explicar aqui, porque dessa forma, explicitando ela, como estamos vivenciando esse mundo, temos uma vaga ideia da era exponencial que estamos tendo na criação, na produção, na distribuição, consumo e monetização dos conteúdos. É a era dos criadores e aqui compartilho o que Alejo disse, passamos de uma era onde as tecnologias empoderaram os indivíduos na forma de criar conteúdos sob diferentes formas, mas apresentaram um desafio que é como fazer que esses criadores possam monetizar, tenham receitas desde suas criações. E hoje, justamente, o que estamos apresentando como sendo uma turbulência nova web tem a ver com a possibilidade de começar a gerar receita a partir das criações individuais de conteúdos. Isso tem a ver com quando falamos da era de criação de conteúdos e, no fundo da discussão, essa é a essência, a descentralização do que nos chama e a capacidade de monetizar e gerar recursos. Agora, qual que é a indústria criativa? Uma das indústrias criativas mais antigas é a indústria do livro. É a indústria que se resiste enormemente a todas essas transformações. A minha experiência cotidiana, trabalhando com os profissionais da indústria, é a resistência. A resistência, a ideia de tentar impedir que muitas dessas mudanças aconteçam. Por diferentes argumentos, mas é isso. A pandemia empurrou a que essas questões começam a ser visíveis e a ocorrer, mas no fundo continua a mesma essência, que é a resistência a essas novas mudanças. Então, existe uma grande tensão daqueles que formam parte da indústria editorial tradicional. É uma indústria que continua funcionando de uma forma centralizada e com intermediários dentro da cadeia de valor, e hoje eles impõem, seja desde as grandes plataformas ou pequenos empreendimentos, novas tecnologias, novas conceições dentro da produção, distribuição de conteúdos e consumo. Então, desde o âmbito tradicional, quais são os desafios da indústria do livro de hoje? E são os mais importantes. Primeiro, que estamos dentro de um sistema de produção ineficiente. Ineficiente no sentido de que continua se manejando da mesma dinâmica que tinha há 20 ou 30 anos, que é a de produzir uma enorme quantidade de exemplares por cada livro produzido. E vou contribuir com alguns dados, porque sei que não todos conhecem a indústria em profundidade, mas acredito que aqueles que tomam decisões e participam de órgãos públicos, é importante que saibam. 30% a 40% dos livros são produzidos, terminam sendo produzidos porque não atingem o leitor, porque os canais de circulação não têm a eficiência para distribuir todos esses conteúdos, ou porque existe uma economia que tem funcionado dessa forma que há 20 ou 30 anos tinha certa lógica e hoje talvez não tenha essa lógica. E, por outro lado, o antagonismo que todos sofrimos como leitores, que quando vamos para uma livraria e queremos encontrar um livro, não encontramos. Então, por um lado, é produzido uma grande quantidade de exemplares e, por outro, convivemos com a ideia do livro esgotado. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 9 anos, que vivencia dos livros e ama tanto como eu. Vamos para as livrarias, hoje tem na era de consumir comics. Esta geração está muito ligada a esse universo. Vamos para uma livraria, pede um livro específico. Eu moro em Buenos Aires, que talvez seja uma das cidades que mais livrarias tem per capita no mundo. E quando disse o livreiro que o livro não está, que está esgotado, eu vejo a transfiguração do seu rosto. É um rosto de uma criança que nasceu na era do Netflix, onde o conteúdo pode ser consumido, qualquer conteúdo, no momento que ele queira. E querer um livro e não ter acesso a esse livro é um absurdo, é uma falta da realidade que convive diariamente.
Então, deve haver políticas públicas para transformar e corrigir isso. O segundo eixo, que é algo também que nós conhecemos, mas que fazemos pouco para modificar, tem a ver com as dificuldades da circulação dos livros na região. Na América Latina, ou América Latina para outros continentes, na Europa para o resto do continente, dentro da própria América Latina, fazer circular um livro de Buenos Aires, por exemplo, para o interior do país, ou do interior do país para Buenos Aires, é quase um milagre. Poucos livros têm essa capacidade de locomoção. Falamos da possibilidade que os livros nos dão para viajar, mas os livros em si viajam pouco. Então, é um ponto central isso. Então, devemos pensar em como a nossa cultura vai evoluir como seres humanos, sabendo que os livros, apesar de todas as tecnologias, seguem ou continuam sendo um objeto distribuidor de conteúdos, histórias e emoções. Enquanto a gente vai para a seguinte apresentação, eu gostaria de falar aqui da Netflix. A Netflix trouxe muitas mudanças, mas tem uma mudança que eu quero destacar, sobre a capacidade de começar a produzir ou colher esse eixo da produção de conteúdos. As plataformas, as outras, não estão tão definidas nesse sentido quanto a Netflix. Nós sempre consumimos conteúdo de Hollywood. Esta é a primeira vez na história que eu sinto que estamos podendo desenvolver conteúdos de audiovisual a partir de diferentes regiões e sabendo que todas essas produções são relevantes para o resto do mundo. Uma série ou um conteúdo produzido na Argentina, no Brasil, no Peru, no Chile, é relevante para outras partes do mundo. E isso é assombroso, isso é transformador, é inspirador e serve muito para outras indústrias. Na indústria do livro isso não acontece muito. Então temos essa dinâmica na qual a maioria dos livros comerciais são gerados na Espanha, no caso da língua espanhola, circulam para a América Latina e na América Latina vai das grandes cidades para o interior. É um modelo que se replica. Outro eixo falado muito nesse painel é sobre a escassa ou nula informação com relação a todos os âmbitos do livro e da leitura. Aqui eu destaco isso como um tema central. É difícil hoje saber quantos livros são comprados em qualquer país. Se eu quiser saber quantos livros hoje são comprados ou circulam comercialmente na Argentina, Chile, México, é muito difícil chegar a esses números de forma precisa. Especialmente se vamos à questão da leitura. Não temos todos os indícios, temos poucos indicadores, temos pouca pesquisa e temos pouco, inclusive, interesse no sentido de trabalhar com essa questão. E o último dos eixos tem a ver com a indústria tradicional e fala do desequilíbrio da produção concentrada, que vem, por exemplo, da língua espanhola, dos países da Europa, Ásia e América Latina, e destes para o interior dos seus países, para as cidades. Para que vocês tenham uma referência, o que está acontecendo na indústria do livro? São produzidas 20 vezes mais quantidades de títulos únicos, novidades literárias, do que 25 anos atrás. É uma indústria que cresce muito em número de títulos e conteúdos. Todos hoje em dia temos capacidade de produzir livros, o que antes não era possível. E isso gera uma quantidade de problemas ou problemáticas, questões que antes eram anteriores às novas tecnologias e que surgem agora. E não temos as ferramentas para enfrentar essas questões agora. Então, vamos ver alguns exemplos.
Eu vou falar agora de 4 ou 5 exemplos pontuais de inovação que estão acontecendo e que são alheios ao setor tradicional, mas que também falam de leituras e livros. Aqueles que mais me interessam, inclusive, que eu trouxe aqui. Então, é uma coisa que está ocorrendo e que é muito interessante no setor juvenil, são as plataformas de escrita de conteúdos. A mais relevante e conhecida delas é essa que aparece aqui. Também tem o Webtoon. E nós temos uma densidade enorme na quantidade de usuários. Estamos falando de plataformas que têm 100 milhões, às vezes, de pessoas, e essas pessoas estão escrevendo histórias, criando conteúdo textual. Nós estamos falando do que está acontecendo no Instagram ou redes sociais. São conteúdos textuais, são histórias escritas por adolescentes, na maioria, lidas também por adolescentes, e que nos dizem muito do que é escrever nessas gerações. E este processo vai sendo gerado, as pessoas vão escrevendo e são lidas. Não é uma dinâmica tradicional do livro, que ele é escrito e depois isso chega no leitor. Existe uma conjunção rápida entre leitor e escritor. Os leitores vão participando, vão se fazendo parte dessa comunidade. E como Alejo dizia, surgem situações nas quais os autores podem perceber a monetização mais concreta disso. Eles podem, inclusive, solicitar pagamentos aos seus fãs ou seus leitores, micropagamentos, para que a história continue. Muitas vezes as histórias vêm fragmentadas em capítulos e as pessoas, os autores, podem receber valores conforme vão avançando na história. Então, dentro do universo digital, e aqui eu estou falando também do Facebook, do Instagram, do TikTok, dentro desse universo total, essas plataformas são as que mais cresceram em termos econômicos dentro da pandemia. Foi falado muito aqui sobre como cresceu o hábito de leitura, e nós celebramos muito isso durante a pandemia, mas cresceu muito também a vontade de escrever nesses momentos. Vinculado a isto, eu vou trazer um exemplo que é muito peculiar e que conecta essas ideias. Eu vou falar de um livro pontual, talvez alguns de vocês conhecem, chama-se Boulevard. É interessante o que aconteceu com esse livro. É um livro em formato papel tradicional, mas ele nasce primeiro numa dessas plataformas. É uma adolescente mexicana, eu acho que agora ela já tem uns 22 anos. Ela escreveu essa história que aconteceu na adolescência dela. Na verdade, ela se inspirou na adolescência para escrever isso. E esse livro teve mais de 60 milhões de leituras. Quando aconteceu esse fenômeno, ela estabeleceu um acordo com uma editora da Venezuela, uma autora do México, dentro de um fenômeno global. Trata com uma editora da Venezuela, que convida para fazer o formato físico do livro, mas em lugar de distribuir tradicionalmente as impressões desse livro, coloca o livro dentro de grandes plataformas como a Amazon, com um modelo de venda do material físico por demanda. Então, na medida que as pessoas vão solicitando, o material vai sendo impresso e entregue. Então, isso se tornou o número 1 de vendas na Espanha em pouquíssimo tempo, e também no México e na Argentina, alcançando 80 mil exemplares de venda na Espanha. Então, isso é um mito, é um destaque dentro das vendas nesses dias de hoje. E agora essa autora já está assinando um contrato para a filmagem dessa obra do livro, e isso surge a partir de um fenômeno que hoje acontece a partir de um canal não tradicional para depois passar a um canal mais tradicional de distribuição. Então, conectando já com as apresentações de amanhã e com o que o Alejo dizia, eu gostaria de comentar por exemplo, a inteligência artificial na transformação dos textos, passando isto para a voz.
Eu imagino que muitos de vocês já leram sobre esse crescimento do consumo de podcasts e também audiolivros. É uma questão real, é um negócio potente que tem um grande problema. O custo de produzir os livros em formato de audiolivros é muito elevado. E aí outro problema que afeta essa questão. Produzir um livro de narração argentina e também narração mexicana e também narração com sotaque espanhol, tudo isso é inviável. Então, o desenvolvimento nesta matéria de sistemas que permitem ver os textos e narrá-los já não soa como algo robótico. Cada vez mais é mais breve a distância que nós temos com isso. Eu vou falar de uma plataforma que tem Gipser, por exemplo, que tem grandes nomes por trás dela e que está aprendendo da maneira que nós falamos, está aprendendo essas coisas essas mensagens de áudio que nós mandamos, tudo isso vai sendo utilizado para essas aprendizagens e talvez em pouco mais de 5 anos os sistemas façam não somente uma narração robótica de como falamos, mas que também possam transmitir emoções e sotaques. E isso pode ser até viável economicamente, então pode ter um efeito muito grande para a acessibilidade dos textos. Eu tenho mais 2 modelos antes de terminar. Eu quero falar de um modelo que gera muitas dúvidas. É o GPT-3, por exemplo. O GPT-3 é um sistema muito avançado em inteligência artificial para escrita. Ele aprende como escrevemos e como escrevemos autonomamente. E amanhã vamos ter uma apresentação também sobre isso. Claro que as máquinas não pensam, mas elas podem produzir textos. E esses textos, muitas vezes, podem ser difíceis de identificar se foram produzidos por um homem ou por uma máquina. Já temos experiência de criação de certos textos de não ficção, e nesses textos é muito difícil entender se esses textos foram escritos por máquina ou por humano. Uma experiência das mais interessantes tem a ver com as ferramentas que são dadas aos escritores para que eles melhorem a sua escrita, o seu processo de escrita. Então, há várias indagações que surgem aqui. Tem um autor que disse que já não tenho nenhum problema com o bloqueio do escritor. Se eu chego a um lugar onde não estou seguro do que vai acontecer, eu vou pressionar o botão de inteligência artificial. Pode que eu não esteja de acordo com a direção que ele me leva, mas às vezes tem boas ideias. Eu posso fazer isso várias vezes e cada vez ele vai ter uma ideia diferente. Então, são várias interrogações que surgem. Quem é o autor de uma obra quando a obra é escrita desta forma? A máquina pode nos guiar na forma como escrevemos? O que vai acontecer com a língua? Se existe uma máquina que decide de alguma forma como nós estamos escrevendo, os sistemas de autocorreção ou pré-determinação do que vamos escrever na sequência nos levam muitas vezes a conduzir a nossa forma de escrever. Então, se a pessoa tem se tem um alto nível de alfabetização é uma coisa, mas se não tem um nível elevado de alfabetização, pode ser um problema. Então, as máquinas vão ensinar a escrever, vão ensinar as pessoas a escrever e vão igualar a nossa forma de escrever. São problemas importantes que temos aqui. E o último dos exemplos, e me conecto amanhã, e me conecto com a apresentação dos NFTs, é algo que devemos estar bastante atentos, que exige a nossa atenção. Devemos entender a potencialidade que tem todo esse assunto. Os NFTs têm o seu terreno específico no mundo do livro. Já surgem plataformas interessantes que nos fazem pensar a propriedade intelectual de forma muito inovadora, porque permitem certificar uma pessoa como criadora daquele conteúdo, e a mudança é
tão profunda como aquela que está ocorrendo na economia financeira com as criptomoedas. Estamos falando do mesmo tipo de transformação, mas no âmbito criativo. Então, devemos pensar de uma maneira totalmente disruptiva, no sentido de que a possibilidade de que a comunidade se veja beneficiada por isso, porque a comunidade não somente pode comprar uma obra, ela pode também talvez comprar fragmentos de uma obra. E não é um capítulo, ela pode comprar, por exemplo, uma capa, um personagem ou um lugar geográfico mencionado numa obra. Existe um leque enorme que mexe muito com a nossa cabeça quando pensamos nas possibilidades que existem nesse universo, e aqui pode surgir uma transformação que pode ser difícil de ser pensada ou imaginada no momento. Isto eu trago como uma comparação ou constatação com o que eu dizia antes dos problemas tradicionais típicos que são enfrentados pela indústria tradicional e, por outro lado, como um caminho que parece ser oposto a toda uma mudança tecnológica profunda que afeta a forma como consumimos, produzimos e monetizamos conteúdos. Obrigado. Eu gostaria de continuar escutando. Esses temas são muito interessantes. Daniel, foi fantástico. Sua apresentação está bastante ligada com os problemas e as soluções que você tinha falado aqui e que tínhamos falado aqui, os problemas no setor digital. Mas qual que é a sua perspectiva com essa brecha digital? A metade do mundo não tem acesso a isso, e como você percebe isso desde seu ponto de vista? Sim, é verdade o que você disse, mas cabe um papel dos governos dos estados tentar expandir essas possibilidades, expandir a tecnologia nos lugares onde não chega, mas temos uma experiência bastante pontual. Trabalhamos com uma organização, a Fundação LER, que é uma organização que é uma experiência levada aqui acaba há 5 anos. É uma plataforma que chama 2020, onde se sobem livros todas as semanas em um formato digital, estão ali para poder serem lidos na tela, e onde existe uma boa articulação da fundação com as escolas, tentando que esse tipo de plataforma possa chegar aos lugares onde tradicionalmente o livro não chega, ou porque não está disponível numa biblioteca ou livraria, ou porque tem um preço a pagar na capa. Então, o efeito dessa plataforma é realmente impressionante. Já temos 150 mil garotos lendo nas suas telas, e não só ficamos com esses números, e não é só na Argentina. Não só ficamos com esse dado numérico, mas nós íamos para o qualitativo, íamos para encontrar com as histórias dessas crianças, e a maioria dessas crianças eram garotos que não tinham acesso à leitura, nem na sua cabeça tinha a possibilidade de atingir e chegar à leitura, porque nas suas famílias não tinham acesso a livros, não tinham bibliotecas, não existia esse costume, mas descobriram que através das telas, sim, podiam chegar ao livro, descobriram o interesse de ler, e de dia para noite atingiram o número de leitura de 10, 12 livros em em meses. E isso não é simplesmente se reduz isso fornecendo dispositivos, mas também com esse fornecimento de plataformas. Isso é interessante. Sim, eu estou muito impressionado com essa nossa mesa, porque há 5 ou 6 anos eu fui subsecretário de Economia Criativa e falávamos de outras coisas. Falávamos dos setores da música, audiovisual, cênicas e videogames, então como se fosse estranho, mas hoje claramente estamos falando de outras coisas. Muito obrigado a Sofia, muito obrigado a Alejo, Daniel, Sofia, Aldo, por ter falado de todas essas questões muito interessantes dentro da fronteira do conhecimento. Já temos nos ligado com o futuro e o presente, com as duas. Muito obrigado e palmas para todos.
Muito obrigada, muitas graças a todos que contribuíram para esse debate.